dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu aluno. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e hoje a gente está junto aí para a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre essa questão, tá legal? Então repare o seguinte, olha só. Um peixe de massa 20 kg nada a uma velocidade de meio metro por segundo, como mostra a figura. Num certo instante, ele engoliu outro peixe de massa 2 kg, que nadava em sentido oposto. Determine a velocidade do peixe menor para que, ao ser engolido pelo peixe maior, este, no caso o peixe maior, fique totalmente parado. Vamos entender então aqui, vamos lá. Então aqui a gente tem o peixinho, olha o peixinho aqui, ó. Esse peixinho, ele estava aqui nadando com uma certa velocidade. Vou botar essa velocidade do peixinho, vou chamar a velocidade do peixinho de V1, tá legal? É para lá, beleza? E aqui está o peixão. Então o peixão vem, beleza? O peixão vem nadando para o outro lado, beleza? E aí esse peixão, ele está nadando aqui com uma certa velocidade, ok? Então vou botar essa velocidade aqui para lá assim, ó. Eu vou chamar de V2. Demorou? Maravilha. Então isso aqui é antes do peixão comer o peixinho. Beleza? Antes. Aí qual é a ideia? A gente quer saber o valor dessa velocidade aqui, ó, para que após a colisão, ou seja, depois, não é nem colisão isso, né? Mas é uma forma assim de colisão, tá, galera? Então depois, né, tanto o peixão como o peixinho, porque afinal de contas o peixinho foi engolido. Se ele foi engolido, ele participa desse sistema ainda. Beleza? Então aqui está o peixão. Beleza? Mostrando aqui para vocês todo o meu talento para o desenho. E aqui dentro está o peixinho. Eu vou representar o peixinho assim porque ele já foi mastigado aqui, engolido, sei lá, tá bom? E aí a velocidade final desse sistema todo aqui é 0. Beleza? Então, galera, como eu falei para vocês anteriormente, essa questão ela se trata de uma colisão. Ela se trata ali, né, de algo que acontece entre dois corpos apenas. Eu não tenho nada aqui de analisar o que está de fora. Eu só tenho que analisar aquilo que está dentro, ou seja, peixão e peixinho. Quando a gente tem um sistema que nada de fora tem a ver, ou seja, a gente não tem que analisar nada de fora, arrasto, força de atrito, uma outra coisa influenciando, como um peixe maior colidindo com os dois ali naquele momento. Galera, se eu estou falando disso, eu estou falando, guarda esse nome, ó, de um sistema chamado de sistema isolado. Então, sistema isolado é aquele sistema que o que interessa pra gente é só o que está aqui dentro, ó. O que está lá fora não interessa, beleza? E uma vez que nós temos um sistema isolado, nós temos transmissão de força apenas entre os dois, entre o peixão e o peixinho. No momento que o peixinho bate na goela aqui, ó, do peixão, o peixinho não faz uma força no peixão para lá? A goela do peixão não faz uma força no peixinho para lá? Então, galera, olha só. O que acontece? Aqui nós temos um par ação e reação. Então, esse par aqui, ó, mas não está dando para ver direito, né? Então, nós temos aqui, ó, o par ação e reação. Beleza? Se está rolando ação e reação, galera, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar da conservação da quantidade de movimento. Demorou? Vou apagar aqui para não ficar zoado o desenho. Então, olha só, a gente tem que lembrar da conservação da quantidade de movimento. Bom, uma vez que a gente vai lembrar da conservação da quantidade de movimento, vou botar aqui, ó. A conservação da quantidade de movimento. Conservação da quantidade de movimento. Bom, uma vez que eu lembrei disso,
Qual é a ideia aqui? É lembrar que se existe conservação, significa que não tem nem perda nem ganho. Ah, beleza. Então, se não tem nem perda nem ganho, o que eu estou conservando? A quantidade de movimento. Pô, parece até análise sintática isso aqui, né? Mas eu estou fazendo ali, né, a conservação da quantidade de movimento. Logo, a conservação da quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. E aí, tu tem que lembrar o seguinte, ó. Aqui, quantos objetos eu tenho antes com quantidade de movimento? Eu tenho 1 e tenho 2. Então, galera, eu vou ter que somar a quantidade de movimento. E aí, para ficar bonitão aqui, ó, a gente bota o quê? O somatório da quantidade de movimento antes tem que ser igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Beleza? Então, o somatório da quantidade de movimento antes tem que ser igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Então vamos lá, vamos aplicar essa parada logo ali no nosso problema. Ó, o somatório da quantidade de movimento antes tem que ser igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Então vamos lá. Antes, vamos olhar só para o antes. Esquece o depois. Vamos olhar só para o antes. Antes, quem tem quantidade de movimento? Não é o peixinho e o peixão? Beleza, então vou botar aqui, ó. Quantidade de movimento do peixinho. Quantidade de movimento do peixinho, que eu vou chamar de Q1. Mais a quantidade de movimento do peixão, que eu vou chamar de 2. Beleza? Lembrando, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Como se trata de somatório, eu estou somando. Beleza? Maravilha! É igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Bom, aqui, ó, a questão é, o problema fala que após engolir o peixão fica parado. Então, tanto o peixinho quanto o peixão estão parados. Então, significa que no final, galera, ou seja, depois, a quantidade de movimento total ela é 0, porque ficaram parados. Vou lembrar você que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, certo? Então aqui, ó, fica 0. Tudo bem? E aí, vamos lá. Ó, massa do peixinho, M1 vezes V1 vetorial, mais M2 vezes V2 vetorial, tem que ser igual a 0. E aí nós temos que M1 V1 é igual a M2 V2. Beleza? Agora, o que a gente faz? Massa do peixinho. Qual é a massa do peixinho? É 2 vezes V1, que a gente não sabe. É igual a massa do peixão, que é 20, vezes a velocidade do peixão, 0,5. Bom, então V1 vai ser igual a... aqui vai dar 10. Então esse 2 que está aqui, ó, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 10 dividido por 2. Isso significa que o peixinho estava com uma velocidade de 5 metros por segundo em sentido contrário. Tudo bem? Em sentido contrário. Porque afinal de contas, repare você, que quando eu passei M2V2 para lá, aqui ficou negativo, certo? Ó, tem um sinal de negativo aqui. Quando eu joguei essa galera toda aqui para o outro lado, ficou negativo. Aí aqui fica negativo também. Aqui fica negativo também. Aqui fica negativo também. E esse sinal de negativo indica o quê? Indica que o peixinho estava com sentido oposto ao peixão. Demorou? Então é isso, galera. Valeu, valeu. Abraços.